Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo do NEC, aqui da Gênese, hoje, 21/11/2023. Daremos continuidade na página 129, capítulo 6º, Uranografia Geral. Item 3. Mas antes, havíamos conversado semana passada que iríamos entender um pouco sobre a lei de Peraí. Eu havia enviado para vocês no grupo para que pudéssemos entender. Pronto, Antônio está entrando. Sobre esta lei aqui, ó. Conversamos muito sobre o espaço e o tempo, não sei quem, não me lembro quem foi, acho que foi tu, não foi, Nilce? O último? Foi contigo, não foi? Não, foi a Foi com quem? Foi a Terezinha? Fui Terezinha. eu. Então, Fui eu. ficamos de conversar sobre a Beleza. teoria da relatividade. Por quê? Porque Sim. eles têm falando muito. Tá tudo aí, gente. Tá tudo. Então, é, a Nilce falou, eu me recordo, a Nilcinha falou sobre alguma coisa do tempo que aqui tem, e eu achei muito interessante. Eu não recordo, assim, eu não entendi muito sobre o tempo. Então, como eu já havia feito essa pesquisa, seria bom lermos, comentarmos, gente, porque temos que atualizarmos, porque veja bem, se, como a Terezinha falou, vamos recapitular então, o capítulo 6º são mensagens de quem? Do Galileu, através de quem? Sim. De Camille Flammarion. Então, o Galileu, ele desencarnou em 1642. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo? Sim. Uhum. Pronto. Então, eu estava vendo aqui também que aqui foi o que o Paulo, na página 126, ele disse, deixou bem claro, na nota 70, no qual a Terezinha é, conversou, olha, chamou até as nossas. Assim, gente, cuidado. Esse capítulo está todo baseado nas mensagens de Galileu. E justamente está dizendo, este capítulo é extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e em 1863, sobre o título de Estudos Uranográficos e assinado Galileu, médio senhor Camille Flammarion, nota de Allan Kardec. Na Revista Espírita, as comunicações estão assinadas pelo médio Camille Flammarion, olha, gente, 1842, 1925, astrônomo, membro da Sociedade de Paris. Então, temos que atualizarmos um pouquinho também. Porque quando fala sobre o tempo, eu achei muito interessante, que foi a Nilce já disse, como é que é esse negócio do fator tempo? Então, para quem eu trouxe o retrato de Galileu, aqui para nós visualizarmos, eu sou muito visual, sabe, gente? Deu para notar, né? Aí aqui tem o de Camille Flammarion. Achei muito bom como é que se chama isso aqui? Esse mapa, né? Globo. Gente, um globo, isso. Olha ele aqui já, idoso. Eu tenho outras fotos, gente, eu me arrepiei toda quando eu vi. Aí, antes de tudo, eu vou fazer um pouco da biografia, porque tem algumas pessoas, tem uma mensagem que eu gostei muito de uma pessoa que deixou no canal do NEC, e eu agradeço muito essa pessoa, porque foi uma motivação, ela já deixou há alguns meses, e se ela é ou não espírita, não tem problema, aqui todos estamos com um único objetivo que é aprendermos. Então, se essa pessoa que me deixou a mensagem não é espírita e está seguindo esse estudo, para você, que eu me esqueci o nome, estávamos conversando justamente sobre o Camille Flammarion, que é o médium, e o espírito Galileu. Se você não sabe,
Galilei foi um cientista marcado por legar grandes contribuições para a matemática, física e astronomia. Ele construiu seu próprio telescópio e realizou inúmeras observações do universo. Por meio delas, tornou-se um forte defensor do modelo copernicano. Eu achei estranho esse copernicano, mas está tudo bem. Defender Copérnico. de Nicolau Copérnico. Copérnico. Eu sei, mas De Copérnico. entendeu? É, mas aí o final, entendeu? Que eu achei estranho. Defender a ideia de que o Sol era o centro do universo fez com que Galileu fosse julgado 2 vezes pelo Tribunal da Santa Inquisição. Ele teve que negar publicamente o modelo copérnico e ainda foi condenado a passar o resto de sua vida em prisão domiciliar cumprida próximo à Florência. A Florença. Florença, é. Então, conversamos muito sobre isso, foi até que eu acho que a Nilcinha e o Antônio falaram muito, eu fui buscar neste site aqui, tá? Então, Galileu Galilei nasceu em Pisa, porque é com Z, em 15 de fevereiro de 1564, filho de Vincenzo Galilei e Giulia Armanati di Pescia, e era o mais velho de 6 irmãos. Chegou a estudar medicina, mas abandonou o curso para estudar matemática. Você vê, deixou medicina estudar matemática, o bichinho pobrezinho. Não era nada inteligente, né, gente? Que também abandonou anos mais tarde. Eu não sabia que ele tinha abandonado matemática. Vocês sabiam? Nem sabia que ele tinha feito Hã? curso de matemática. Hã? Nem sabia que ele tinha feito curso de matemática, mas só podia, né? Para ele fazer aqueles cálculos maravilhosos. E abandonou, viu, Vici? Por isso que é bom estarmos também Mas ele indo não na precisava. origem. Para ver que não precisava. Eu acho que já que estamos aqui, ir bem lá no fundo, na origem. Realizou inúmeros estudos inovadores, especialmente na astronomia, e chegou a inventar artefatos como o termoscópio. Não me pergunte que eu não fui buscar, não tive tempo. Geralmente eu trago, viu? Mas a gente pode ver aqui. É, termo... Termoscópio de Galileu. Nós vimos sim, gente. Eu acho que vimos. Eu trouxe, conversamos uma vez, mas eu. Aqui. Está entrando. Aqui. Deixa eu buscar. Aí, gente. Esse aqui, ó. Termoscópio. Vou ver se eu consigo uma foto melhor. Aí. Isso aqui não tá muito gostando mais, não. Isso aqui tá parecendo mais. Olha aí. Olha aqui, ó. Aí sim. Aí ele que inventou isso aqui, ó. A pressão, ele tem as fórmulas, aí tem a pressão, desculpa aí, tem alguma coisa aqui. A pressão acompanha a temperatura, depois eu posso enviar também para o. Eu vou tentar copiar para ficar melhor aqui. Pronto, aí eu venho, vejo. Fica melhor. Aqui, ó, gente. Fica melhor, eu acho, porque eu posso aqui, ó. Ficou melhor? Olha. Então, esse é o termoscópio, tá? Seria bom depois, quem quiser ver para que serve isso, é aqui. Não é aquelas coisas que é do laboratório que usa isso aí. Peguei, Zélia, Oi, Flor. só assim, é curtinha aqui a explicação. Por favor. Aquece-se a esfera com as mãos e submerge-se a extremidade do tubo num recipiente contendo água.
Depois, uma vez resfriada a esfera, a água sobe pelo tubo, ficando seu nível final acima do nível da água do recipiente. A água sobe, agora não sei para que serve isso. Podemos ver depois, né? Bom, então deixa eu retornar. Eu vou tirar isso aqui, porque senão vai me complicar a situação. Então, aí se tornou defensor do modelo copernicano ao se aprofundar em astronomia. Porque antigamente não se chamava astronomia. Isso é uma coisa, porque eu não sabia que é justamente o próprio, título do capítulo 6, que é uranografia. E quando eu fui fazer as pesquisas, aí era responsável para a uranografia, que é a nossa astrologia. Então, eu não sei porque algumas, quando se foi fazer a tradução, já colocou como astrologia. Eu não sabia disso. Mas isso também está aí, depois nós vamos ver que eu trouxe também. Foi levado a julgamento pela Inquisição 2 vezes e condenado à prisão domiciliar perpétua. Completamente cego, Galileu morreu em sua casa, próxima a Florença, no dia 8 de janeiro de 1642, aos 78 anos. Gente, naquela época, para desencarnar aos 78 anos, chapou, viu? A Igreja Católica declarou que ele estava correto quanto ao heliocentrismo apenas em 1992. Pronto. Então, nós fizemos uma rápida biografia sobre Galileu. O Camille Flammarion, isso é um site bem rápido. Na verdade, é Nicolas Camille Flammarion. Isso é um site que está aqui, ó. Ah, meu Deus, está aqui, parou. Esse aqui, esse é desse, viu, gente? Porque quando você pega aqui no Word, mexe tudo. Subiu. Subiu. Então, o Camille Flammarion nasceu no dia 26 de fevereiro de 1842, desencarnou no dia 3/6 de 1925. Ele é astrônomo francês, óbvio, conhecido por popularizar a astronomia, as obras Astronomia Popular, vamos traduzir, e Urana, se eu não me engano, porque aqui é Urani, que é Urana, né? Eu acho. Urânia. Urânia. Então é isso mesmo, Urânia. Urânia. Gênero Astronomia, os pais são Jules Flammarion e François Lomont. E esposas, eles casam 2 vezes, viu, gente? Sylvie Petiot, 1874, 1919, e Gabrielle Renaudot, 1919, 1925. Bom, foi uma rápida biografia, porque nós ficamos conversando, falando, mas não vemos quem foram esses personagens que são tão importantes para nós. Né? Fiquei até, eu não sei por que, menina, eu fiquei tão emocionada quando eu vi essa primeira foto e essa aqui. Eu gostei tanto do olhar, até agora olhando assim, fico arrepiada. Quando eu vejo. E eu não me pergunte por quê, olha só que simpático. Bom, vamos lá. Quem deu uma lida no que eu enviei no grupo? Esse aqui. Alguém leu? Eu não tive Sobre a tempo, teoria Célia, relação. Não tem problema. Não consegui ler. E tu, Nilce? Eu esqueci, me perdoa, Zélia. Não faz isso não. E agora viram agora. Vamos então ver. Vocês estão interessadas por quê? No final foi o que a Nilce, eu me lembro, sim, há umas 2 semanas que ela falou sobre essa parte do tempo. Eu falei assim, Nilcinha, eu vou enviar Mas no nós grupo. vamos estudar daqui um pouquinho, né, Zélia? Daqui um pouquinho ele vai entrar sobre. Justamente, o que é o vocês estão tempo. interessados. Primeiro
Ele vai depois explicar, Não, né, isso aqui, não, Galileu, não, não. né? Esse é do tempo, nós já vimos, Nilcinha. Isso já Aham. passamos. Esse já Tempo, passamos. espaço, O tempo Esse nós já vimos passamos. a semana Passada. passada, né? isso. Por isso, Aham. Então, por isso que posteriormente aqui que vai falar do tempo, É tá? verdade. Então, teoria da relatividade. Por que relatividade, gente? Primeiro, para começar. Mário, você sabe por que relatividade? Por que que é relatividade? Oui. Não. Antônio? Antônio sabe. Eita, tudo que Antônio agora não Zé, só. essas questões, eu já li bastante sobre essa teoria da relatividade, mas a gente está tão longe, tão distante Não, de ter um entendimento mais, é, eu diria assim, inclusive são duas teorias, né? A primeira foi a teoria exatamente. da relatividade e a teoria realmente que foi escrita depois, alguns anos, acho que 5 anos, se não me engano, é teoria geral da relatividade, porque a primeira, ela não Não, a pergunta tinha. é por que se chama Não, relatividade? não, eu não saberia, não saberia Pronto. dar Porque uma. isso Eu que acho você que não está tem uma falando resposta assim fácil. o que você está falando está tudo aqui no material, meu, Certo, Antônio. Edilson, Ô, certo. Zélia, oi. Zélia, relatividade, porque Einstein, quando trabalhou, o tempo ele é relativo, né? É relativo a Isso, o espaço é relativo também. O espaço é isso, relativo a um referencial. Então, o espaço e o tempo são relativos. isso. E por isso que, como nós estudamos o espaço e o tempo, e ele vai dizer o quê? Que vai ser relativo, que vai de acordo com a pessoa. Mas vamos lá. O que é e como funciona? Eu vou devagar e vamos, porque temos que estudar isso. Já passamos pelo espaço e o tempo e ficou um oco aí. Quase todo mundo já ouviu falar a respeito da teoria da relatividade. Contudo, é difícil encontrar alguém que saiba o que ela é, pontuar que ela é e como funciona. Há uma ideia errônea de que se trata de um conceito de física difícil de ser compreendido. Na realidade, se trata de uma base para a compreensão do universo. Então, Einstein nasceu aqui. Continue lendo para entender mais sobre a teoria desenvolvida e aperfeiçoada por Einstein, Albert Einstein. Então, o Einstein, para quem não sabe, ele nasceu em 14 de março, em 1879, em Ulm, na Alemanha, de uma família judia de classe média e morreu em 18 de abril de 1955, aos 76 anos. O que é a teoria da relatividade? Até o começo do século XX, a física era regida basicamente pelas leis de Newton. Contudo, especialmente a lei da gravitação universal abria margem para diversas dúvidas. Acreditava-se que essas questões nunca poderiam ser respondidas até que Albert Einstein se permitiu supor que a gravidade está ligada intimamente ao espaço e ao tempo. Entendeu, Nilcinha? Porque isso é importante o que temos que entender mais ou menos, porque é tudo que nós estudamos semana passada. De acordo com a linha de pensamento de Einstein, olha aí, o elo entre o espaço e o tempo é a geometria. Aí vamos entender por quê ele foi lá. Bom, dessa forma, quando há a presença de uma massa, ocorre uma deformação do espaço-tempo. A consequência é que qualquer outra massa percebe essa deformação e se obriga a seguir caminhos diferentes daqueles de quando o espaço não estava deformado. Então, eu trouxe, seria mais ou menos assim, gente. Tá vendo? Olha a deformação. Aí vai, se não houver. Bom, de acordo com a linha
Não. O tempo, aí sim, aí isso vai nos interessar. O tempo, então, deixaria de ser algo estático, parado, tornando-se dinâmico em sua própria dimensão, variando de acordo com a gravidade, espaço e velocidade. Logo, não vivemos em um mundo estático. Lembrei logo de Paulo Henrique. Pois tempo e espaço são flexíveis, dependendo das circunstâncias existentes. Isso significa que o tempo pode ser acelerado ou atrasado, encurtado ou prolongado. Dessa forma, há diversos pontos de vista para a forma com que enxergamos o universo. Por que individual? Quem sabe? Quem saberia, quem arriscaria antes de continuarmos? Edilson? Bem, É, professor, é bom ter um professor no grupo, ô coisa ruim. Que adianta ter um professor que não conhece relatividade, né? Estudou faz 30 anos isso. Não, pelo menos você Bom, porque estudou aqui. tudo depende do referencial. Aonde você estiver, você vai estar num ponto. Em função desse ponto, você vai ver diferente do outro. Um objeto se movendo, por exemplo. Um trem se movendo, se você estiver dentro do trem, ele move de uma maneira. Se você estiver fora do trem, ele está movendo de outra maneira. Porque depende do referencial, onde você estiver olhando aquele objeto. Isso. Eita, vê? Ele já falou aqui a própria teoria. Explicou. Vamos lá. Teoria da relatividade. Conheço os dois tipos, foi o que Antônio estava dizendo. É a restrita e a geral. Teoria da relatividade restrita. De acordo com a teoria restrita, a luz viaja pelo espaço vazio a 300 mil quilômetros por segundo e não existe nada que seja capaz de alcançar ou superar essa velocidade, independentemente das condições do espaço e da propagação. Vácuo, por exemplo. A velocidade teria sempre o mesmo referencial, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, é a base seria, então. É isso, Edilson? Essa restrita aqui, por que ele está dizendo restrita? Porque está se referindo ao quê? Ao espaço? Porque se Não, porque restringe, aí só se tá. restringe a esse tempo aqui, por isso que ele está se referindo? É isso? É porque no caso aqui ele está colocando a referência como a luz, né? É. Agora, a geral não envolve só a luz, envolve todos os Então. corpos, né? Uhum. A geral, Por, Edilson. não lembro. Tá, vou lá. Teoria da relatividade geral. Na teoria geral, isso aqui também, isso é importante porque foi. O espaço e o tempo são considerados dois aspectos do mesmo tecido. Einstein determinou que corpos causam distorção, de maneira a curvar o espaço-tempo. Isso inclui grandes volumes como os planetas. Por exemplo, essa curvatura é a gravidade. Então, o que seria a gravidade? A Hein? gravidade seria as atrações entre os corpos que contêm massa. Seria isso. Atração e repulsão entre os corpos que contêm massa. Não sei não, viu? Vou ver. Também não Como sei, estou funciona? só chutando. Nem eu. Como funciona? Porque, na verdade, existe uma plataforma que é bem mais fácil de entender isso aqui, que eu consegui e vou passar para vocês. Para quem não sabe, é esse aqui, ó. Olha aí, gente.
para quem quiser, depois vocês entram e baixem ChatGPT. É uma forma mais fácil de que eles fazem automaticamente, uma forma mais... você traz o texto e ele simplifica, entendeu? Mas eu quis trazer aqui como está, porque é um site de física, certo? Vamos lá. Einstein, em 1905, desenvolveu a estrutura da física moderna ao afirmar que o espaço e o tempo são relativos e estão entrelaçados. Embora seja uma ideia sofisticada, não é exatamente difícil de compreender. Uma forma de explicar essa teoria é usar a metáfora de que o tempo é um caminho que somos obrigados a percorrer. Aí eu falei assim, peraí, o que ele quer dizer com isso? Aí eu fui entender até o que seria a metáfora, que havíamos conversado isso em um dos nossos estudos. Vocês se lembram? Não? Se vocês sabem o que é metáfora. Aí eu fui para poder aliviar aqui e entender o que ele queria dizer, aí eu trouxe assim, só para que se entenda o que vem a ser uma metáfora. Aí tá lá a esposa do Edilson dizendo assim para Edilson: Edilson, acorda, Edilson. Você não sabe que o amor é uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Brincadeira, viu? Aí, hã? Aí ela vai. Isso é uma metáfora. O amor é como o motor do carro, ó, Edilson. Se não trocar de óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, o que significa essa metáfora? Minha boca é um túmulo. É o emprego de uma palavra com significado de outra em vista de uma relação de sentenças entre ambas e uma comparação subentendida ou emprego de uma palavra em sentido figurado. Então, ela usou uma forma, ele não entendeu. Quando estava no patamar dele entender sobre o carro, aí ele entendeu que era ser uma metáfora. E quando ele vem dizendo aqui, uma forma de explicar essa teoria é usar a metáfora de que o tempo é um caminho que somos obrigados a percorrer. E é verdade. Como? Claro. Alguma coisa por enquanto aqui, Nilce? Está muito rápido? Que eu acho às Vamos em vezes. frente. Hum? Tá bom? Tá ótimo. Enquanto lê este artigo, olha só, aí vem, vai entrando agora. Aí que vem no tempo, Nilce, que você comentou tanto. Ficou na minha cabeça quando a Nilcinha falou. Enquanto lê este artigo, você está parado. No entanto, continua trilhando o caminho, que é o quê? Qual é o caminho, gente? Qual é o caminho? É o tempo. Ou seja, está se movendo no tempo. Os segundos continuam passando como se estivéssemos a bordo de um trem do tempo. Até este ponto, não há nada de surpreendente, não é mesmo? Porém, é aí que entra a grande descoberta de Einstein. Ele afirmou que o trem do tempo poderia ser acelerado ou freado. Para que o tempo passe mais devagar, basta se movimentar. Basicamente, o tempo tende a passar mais devagar para uma pessoa que está se deslocando a pé entre um ponto e outro do que para alguém que está parado. As velocidades vivenciadas por nós no dia a dia são pequenas. Logo, a diferença na passagem do tempo é ínfima. Vocês entenderam isso aqui? Eu fiquei pedindo assim, peraí, por que o tempo passa mais lento para aquelas pessoas que estão caminhando de um ponto ao outro e mais rápido para aquelas pessoas que estão paradas? Como é que é isso?
Eu não sei explicar, não. Roseli, Ah, no livro de física de Einstein tem o paradoxo dos gêmeos, que é o seguinte, ele faz uma hipótese do seguinte, um gêmeo, são duas pessoas, né? Então um gêmeo fica na Terra e o outro gêmeo eles mandam no espaço à velocidade da luz. uhum, Como é que assim que o tempo pode ser acelerado ou retardado? É o seguinte, passa-se um tempo, o gêmeo volta, o que estava andando na velocidade da luz. uhum. Na Terra passaram-se 2 anos e quem estava viajando na velocidade da luz passaram-se 70 anos. Aqui. Então eram duas pessoas da mesma idade, um foi mandado para o espaço na velocidade da luz e outro ficou na Terra. Para quem estava na Terra, no seu dia a dia, como nós estamos numa velocidade muito inferior da luz, o tempo passou mais devagar. Para quem estava viajando na velocidade da luz, o tempo passou mais rápido. Então ele voltou velho. Hum. Edilson, Na, desculpa, não é o contrário? né, ao contrário, quem ficou O aqui, contrário. quem Quem ficou ficou, aqui ele passou, Que envelheceu. envelheceu, é. E para quem estava envelheceu. na astronave, Posso o ter tempo, invertido. para ele ficar, não passou o tempo, porque ele vai voltar, ficou na mesma coisa. Olha só, olha aí, exemplo. A compreensão da teoria da relatividade se dá quando extrapolamos as condições. Por isso, este exemplo, mais ou menos que você falou, é importante. Imagine que você foi escolhido para passar um ano a bordo de uma espaçonave que se move 1,07 bilhão de quilômetros por hora. Ao retornar à Terra, aí, olha disso, É, você encontraria as pessoas 10 anos mais velhas do que você. eu inverti o raciocínio, mas é isso Inverteu. que me corrigirei. Quem ficou na Terra ficou mais velho, quem foi para o espaço ficou mais novo. É. As Gente, pessoas. eu posso... Zélia, só um minutinho. Se vocês quiserem ver um filme muito bonito que fala justamente disso, é o filme Interestelar. Interestelar, está passando no Prime Video. Ele fala sobre essa questão. É muito bonito o filme, viu? Maravilhoso. Não pode baixar, não, né? Não Tem sei, uma Zélia, cena, né, Terezinha? Tem uma Oi? cena que vai. Tem uma cena que fala justamente sobre esse paradoxo aí, né? Ele Isso, se fala. afasta da nave. Quem está dentro da nave, quando eles retornam, está mais velho do que eles, né? Tem E tem a questão da filha, né? A filha que ficou na Terra, né? eles levam em consideração algumas leis. Lógico que o filme inteiro ele não vai ser ao pé da letra da ciência, né? Sim, Tem, sim, é tem lógico. uns absurdos ali, mas tem muita Tem a coisa que foi baseada história, né? realmente na ciência. Mas é muito bonito. Eu assisti O duas filme vezes esse filme, eu achei muito bonito. é muito bom mesmo esse filme, Terezinha Interestelar. O Mário, Terezinha, pensando pelo lado agora do tempo, no mundo espiritual, quando que o pensamento ele viaja muito mais rápido que a Isso. velocidade da luz, por isso que a gente não consegue dimensionar o tempo no mundo espiritual. Como Uhum. Kardec fala que o tempo são as sucessões das coisas, né? Por quê? É, Imagine, na velocidade da luz, nós estamos na Terra, a gente tem um pensamento. Agora, imagine quando você trabalha tudo na velocidade do pensamento, que pode ser acima da velocidade da luz. uhum. É. E o Kardec fala, né, que o tempo é a sucessão das coisas, mas é só referente ao mundo físico, ao mundo material. Fora do mundo material já não existe isso, né? Uhum. Não existe, existe a eternidade, né? Fora dos mundos É a materiais. eternidade. Mário Na tá com a verdade, eu ia língua falar justamente coçando. isso. Na verdade, eu ia falar justamente o que a Terezinha falou. Na verdade, o tempo para o espírito é atemporal. É isso. É o espírito que se move. Igual aquele exemplo que a Nilce deu da Gênese, né? De alguém que está em cima da montanha Uhum. e aquele que está olhando o que está lá embaixo. O que está lá embaixo, a gente pegando, fazendo uma analogia, seria a gente encarnado, preso no tempo. Nós que estamos presos no tempo. Isso. O espírito Mas não. se nós O espírito não. pegarmos o livro dos Espíritos, Kardec fala assim que o espírito, para se deslocar no espaço, ele vai na velocidade do pensamento. Uhum. Então, ele se desloca no espaço e, sim, qual o tempo que ele gasta? É o tempo dele pensar. Exatamente. Tem aí a questão, por favor?
Depois você traz para mim. Eu acho que é 89, mas não tenho certeza, não. Depois você vê para mim, por favor, tá? Porque isso é interessante até porque estamos estudando sobre isso, tá? 89. Deixa eu ver 89 aí, gente. Vocês têm que usar 89. Não tenho certeza se é 89. Sim, os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? É o livro, segunda parte, capítulo 1 dos Espíritos. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Sim, mais rápidos como o pensamento. Mais rápidos como o pensamento. Sim, só que ele pode se locomover tanto para o passado como para o futuro. Por isso que eu estou falando que para ele o tempo é atemporal. Atemporal. Então, não Aí é que ele tem, se aí, move para um lugar determinado e o passado. aham. Não, ele é senhor do tempo, né? Ele Aí, pode se a locomover tanto 89A. para um lado quanto para outro, né? Tanto 89A. para. Só terminar aqui para poder a gente fechar isso que você está falando. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. E aí, Mário? Para você finalizar aí. É igual ele também vai usar o exemplo do Sol, né? Quando a gente Uhum, vai trabalhar com a ideia da ubiguidade, né, ele vai dar o exemplo do Sol. O Sol, ele é um Sol, mas ele irradia para todos os lados. E o espírito irradia através do pensamento. Então ele pode estar no futuro, no presente e no passado. Para ele, o tempo é atemporal. uhum, uhum. E É ele nesse sentido que eu continua. estou colocando, né? E ele continua, gente, na 90, na questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa, mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza. Se mais ou menos, claro, depurada. É exatamente aí que eu ia finalizar o meu comentário justamente com isso, com uma outra observação. De que espírito nós estamos falando? Porque também numa outra questão, ele vai perguntar, os espíritos podem ir aonde querem? Depende também, né, do grau de evolução dele, né? Uhum, Então, aí também cabe, né, uma limitação diante do conhecimento intelecto-moral. São as duas chaves, né? Não é só uhum. inteligência, é a moral também. Porque inteligência, E depende muitos têm, sempre do né, grau de bastante, pureza do mas espírito, né? Uhum, é a uhum, pureza, né? A moralidade e a inteligência, né? São as duas chaves que vão abrir as portas para esse espírito, né, ir para onde ele quiser. uhum. Então, esse é muito. Mas você, que coisa boa. Fiquei até mais. Desapareceu até que eu estava sentindo. Parece que eu recebi aqui uma motivação. Desapareceu, Nicinha. Então, vai até a 92, que ele justamente, o Mário estava se referindo com o poder da ubiquidade, que é a 92, a questão 92, e todos os espíritos irradiam o mesmo poder? Quer dizer, que poder é esse? Não. Uhum. Bem longe disso, o poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Né? E sempre. É óbvio, né, gente? Aí, sobre a ambiguidade, nem vamos falar, se quem quiser, eu acho que, ou vamos terminar isso aqui, tá? Muito bom, viu, Edilson? Poxa, você me despertou. Nossa, deixa, que coisa, hein? Menina, parece que eu recebi uma injeção aqui de sei lá o quê. Olha, só uma Acho, coisinha aqui, gente, só para. É muito. É o que a gente está falando agora, conversando, né? O tempo não é mais que uma medida relativa
da Uhum. sucessão das coisas transitórias. Uhum. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela, para a eternidade, não há começo nem fim, tudo é presente. Onde você está vendo isso, É, Terezinha? na Gênese, o último parágrafo sobre o tempo. Último parágrafo. Se séculos de séculos são menos que um segundo perante a eternidade, qual a duração da vida humana? E nós Eu, estudamos semana é passada, muito né, Tereza? bonito. Foi da semana muito passada bonito. que está se referindo? Que nós Sim. lemos a semana Ah, passada. tá. É. Tá. Agora, Obrigada, Antônio. Terezinha e Zélia, se a gente lê o tópico 2, Da onde, Antônio? que lá da Gênesis, a monografia que nós estamos no ano passado. Nós estudamos a semana O passada. tópico 2, o item 2, o item 2, o parágrafo primeiro, que eram 2 linhas, o segundo e o terceiro Uhum. já Explica nos dá direitinho. uma visão bem clara da quase impossibilidade que nós temos de adequar as nossas teorias da relatividade restrita, geral e por aí afora, sob o ponto de vista da nossa, como o Mário falou, a temporal do espaço, né? Uhum. E aí só diz o seguinte: o primeiro é muito interessante, o segundo parágrafo é muito interessante. O primeiro ele diz aí, já define claramente, mas o segundo, olha só, o tempo é a sucessão das coisas. Ele está ligado à eternidade da mesma maneira que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem desse nosso mundo, estamos falando do nosso mundo, né? Época primitiva em que a Terra ainda não se equilibrava sob o impulso divino. Olha que engraçado, como se isso fosse aqui uma linguagem metafórica. Está na tela, está na tela, viu, gente? Está na Esse tela. equilíbrio, esse equilíbrio nunca vai deixar de existir sob o ponto de vista divino, jamais. Estou falando do absoluto agora, estou falando de Deus, né? Mas continuamos. Numa palavra, no começo da Gênese. Nessa época, o tempo ainda não havia saído do misterioso berço da natureza e ninguém poderia dizer em que época nos encontrávamos, já que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento, estava no absoluto, né? Estava no imóvel. Aí lá na frente, no final do parágrafo, só para pular o seguinte, para a gente não ficar muito tempo, transportemo-nos agora, olha, 2 extremos, ao último dia desse mundo, a hora em que, curvada sob o peso da velhice, a terra será apagada do livro da vida para não mais reaparecer. Então, a sucessão dos acontecimentos termina. Os movimentos terrestres que medeiam o tempo se interrompe e o tempo para de existir. Supondo que Para nós, o planeta, né? e Para a nós Terra. pararíamos se tivesse preso essa terra, né? Mas nós não paramos, porque nós continuamos girando, né? Como diz Galileu. E pior que gira, apesar de que recentemente, só a título de curiosidade, na obrinha do físico Olive Lodge, aliás, eu fiquei emocionado de ver a leitura desse capítulo específico, que é o Pioneiros da Ciência, sobre Galileu. Galileu teve uma vida tão sofrida que a gente não faz nem ideia. Foi, olha, meu Deus do céu. E ele tinha uma irmã, ele era missíssimo, da segunda pessoa no papado, a pessoa mais imediata do Papa, e ele tinha uma irmã, que era freira, e que era o médio, vamos dizer assim, entre ele e aquilo que eventualmente ele tentaria junto a. Mas que nada aconteceu nunca. Então o sofrimento dele foi ainda maior, porque não fosse essa irmã, e lá diz, aí são cogitações do próprio autor da biografia, que é a biografia de muitos, Kepler, Copérnico, por aí vai, ele, quem sabe, teria sido mais como é o nome do que foi lá foi fritado lá? Expressão de como é o nome do que foi o frade lá que foi para a Inquisição, que foi
nessa linha de conhecimento. O primeiro, o Frei Kepler, Copérnico, voltando de Galileu, o primeiro. O único astrônomo que foi inquisitado pela Inquisição, como é o nome dele, meu Deus do céu? Bruno, Jordano Bruno. Jordano Bruno. Jordano Bruno, Certo? certo. E aí, só mais um detalhe para dizer, mas é interessante a gente tratar dessas questões. O Camille Flammarion, aos 25 anos de idade, era, se não o mais, era o segundo mais famoso astrônomo do planeta. E ele não foi só astrônomo. As obras de ficção científica, de literatura dele, são consideradas no mundo, vamos usar essa expressão que eu detesto, laico, como obras-primas. Mas nós não precisamos ir longe, vamos nas espiritualistas ou espíritas, pluralidade dos mundos habitados e Deus na natureza. Sem falar da expressão dele no túmulo de Kardec, no discurso que ele fez, chamando Kardec de o bom senso encarnado. Certo. Vamos dar agora a oportunidade a Mário, por favor. Obrigada, Antônio. É que eu não lembro onde que está essa questão. Se eu não me engano, é no Livro dos Espíritos, que o Kardec ele vai perguntar sobre o tempo de criação da Terra. Se essa data que a gente fala de 4 bilhões, 4 trilhões, ele vai perguntar se está correta, né? E os espíritos vão responder que bem louco é aquele que tentar se medir esse tempo. Eu estou trazendo essa ideia justamente para reforçar o que eu estava falando sobre o atemporal, né? Por mais que a gente tenha a nossa ciência avançado bastante, a gente nunca vai compreender, né, a totalidade das coisas. E a Gênese, eu acompanhei o estudo passado de vocês, né? E eu vi que vocês estava em debate justamente que o Kardec ele tem uma frase que ele vai falar que se algum dia a ciência comprovar que alguma ideia, né, que ele trouxe estivesse equivocada, que era para abandonar aquela ideia e seguir a ciência. Só que às vezes a gente menospreza um pouquinho o pensamento de Kardec, né? De Kardec não, dos espíritos, né? Porque a gente, quando a gente pega essa frase, a gente acha que daqui a 10, 20 anos, pode ser que a Gênese ela tenha, não só a Gênese, mas a codificação, ela venha precisar da ajuda da ciência. A ciência apenas vão comprovar o que Kardec está falando aqui. Mas eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, é que a gente vai avançar em milhares de anos para a gente começar a compreender mais ou menos o que a gente está lendo aqui, na sua totalidade. Muito antes do Espiritismo, o próprio Mesmer vai trazer a ideia do fluido cósmico universal, que há pouco tempo a ciência vai falar da matéria escura, que é relativamente uma coisa bem similar. E mesmo assim não teve a compreensão que o Mesmer teve na época. Por aí a gente vê o avanço que são essas informações que são trazidas pelos espíritos, né? Então, às vezes, eu ouço muitas pessoas falar, não, mas o Kardec não fechou, deixou em aberto. Eu acho que tem que tomar cuidado, né? Porque tem informações que eu tenho certeza absoluta que vão levar séculos para a gente entender. Quer dizer, entender nem tanto, mas para ser comprovado, né? Era isso que eu queria comentar. Já que foi justamente o conhecimento da ciência do mundo espiritual. Bom, continuando. Só um pouquinho, Zélia. Eu lembro, Ok. antes da Gênese, essa obra, né, original, eu lembro, na casa espírita, sei lá, uns 15 anos atrás, que as pessoas menosprezavam esse capítulo da uranografia. É o capítulo de um espírito, né,
foi psicografado por Camille, é muito louco esse capítulo tal. Quando a gente começa a estudar, como disse o Mário, estudar esse capítulo, a gente percebe a sabedoria que está em todos os parágrafos, todas as linhas, que ainda nós vamos levar ainda muito tempo para entender o que Galileu Galilei está querendo nos dizer aqui. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Claro que a observação foi Camille, é um espírito Galileu Galilei, mas tenhamos muito respeito por esse espírito que se manifestou junto a Camille e Flammarion. Muito respeito. Antônio. Eu- Não, só um desculpa instantinho, aí. Mário. Antônio, O Antônio levantou a mão. Seu microfone. microfone, Antônio. Não, eu ia deixar você concluir, Mário. Conclui aí, você que deu o último raciocínio, deve ser em cima do que você Não, falou. desculpa, eu só queria trazer a questão que eu achei aqui. É a Hum, questão número 42 do Livro dos Espíritos. peraí. Saberemos a duração da formação dos mundos. Da Terra, por exemplo? Resposta: nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Por que que eu quis trazer essa questão? Porque, às vezes, a gente pega essas informações que a gente tem como certa na ciência, que é certa, na verdade, mas que isso só serve para o nosso mundo físico. Uhum, uhum. Essas leis, essas aproximações de datas, a própria teoria da relatividade, tudo isso só serve para o nosso mundo. Quem acompanhou o estudo do magnetismo com o Paulo, que nós Hum. fizemos no nosso canal da Casa Espírita, Fraternidade, ainda está lá. A gente vai falar justamente sobre a entropia lá. O Paulo vem trazer a ideia da entropia. A entropia só existe no mundo físico. Uhum. Tá? Ou seja, todas essas leis que a gente estuda, elas são exatas ou aproximadamente exatas para o nosso mundo. Então, quando eu li a primeira vez essa pergunta e mais precisamente a resposta, eu fiquei até meio confuso, né? Eu disse, não, que quer dizer então que a ciência está. Porque eu ainda não tinha, né? Era muito imaturo ainda para entender essas duas leis que a gente custa entender, né? A gente custa separar uma coisa da outra. A gente mistura muitas coisas. Por isso que quando a gente vai ler romance, o camarada está vendo coisa no plano espiritual, mas pensando fisicamente. Então ele mistura tudo. A gente precisa separar e entender que uma coisa é regida pelo mundo físico e é estudado pelas ciências físicas, química, biológicas, essas são as básicas para estudar a matéria, né? Mas no próprio capítulo 14, fluidos, o Kardec, no item de 1 a 5, ele vai explorar isso, né? Falando sobre as leis que regem a matéria e a lei que rege o mundo espiritual. Mas era isso, Antônio, passo a palavra para você. A minha complementação é para falar de uma experiência minha própria nessa questão desses interesses e até mesmo para referendar aí com o que a Zélia tentou fazer e fez aqui conosco, porque realmente essas questões a gente não pode ficar ali, porque a ciência para o ser humano normal era um bicho-papão, né? Oh, ciência. E até o status quo do sistema, por milênios, impôs. Bom, a ciência é seres humanos, nós somos seres humanos e agora nós sabemos que nós somos espíritos imortais, que nós temos que nos amar e nos instruir. Ou seja, nós vamos percorrer toda essa linha de conhecimento, tal, tal. Mas por ser ainda um tema assim muito, eu tinha medo de falar a palavra ciência, eu me sentia até inibido. Mas de um tempo atrás, mais de 20 anos, eu comecei a fazer isso. Eu falei, que esse troço? Eu comecei a ler obra. Então, eu adotei como critério, em vez de ler assim, textos aqui, ali, acolá, eu comecei a ler a vida dos grandes cientistas, Einstein, Max Planck, que são os dois, diria assim, pai da ciência moderna mais avançada, que é a física quântica e teoria da relatividade, e faz parte de um processo longo. E eu comecei a ler essas obras. Eu comecei a ler obras científicas. Uma das características
pela qual esse geninho extraordinário chamado Camille Flammarion, que felizmente o encontro dele com Kardec, com toda aquela o trabalho, a participação dele na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aquilo ali não é acidente. Mas ele era mais conhecido e famoso, não só na Europa dele, mas quase no mundo inteiro, pela capacidade de escrever obras populares sobre a ciência, numa linguagem popular. E isso tem muita gente hoje pelo mundo afora. Aliás, tem um brasileiro muito famoso, ele é professor de uma universidade aqui no estado de New Hampshire, e ele é famoso no mundo inteiro. O nome dele chama-se Marcelo Gleiser, ou Glaser. Ele é físico quântico. Ele é do Rio de Janeiro, ele tem várias obras. Eu li umas 3 delas. Por exemplo, essa que estou com aqui, ó, O Profeta e o Astrônomo. As obras dele foram todas traduzidas em português. E ele ficou famoso por essa característica. Ele fala de ciência, de Big Bang, física quântica, de coisas profundas, em linguagem que a gente vai entendendo aos pouquinhos. Por exemplo, isso aqui, The Prophet and the Astronomer, O Profeta e o Astrônomo, mas todas as obras dele. Olha aqui, A Dança do Universo, essa foi a primeira que eu li, eu achei assim extraordinário. E a última, a última, uma das últimas, que eu por acaso tem em português, chama-se A Criação Imperfeita. Bota o livro assim no teu peito, como A isso. Criação Imperfeita. Não, Mas eu vou não. botar a capa de todos eles Certo. depois e põe aí no... Tá. Há um detalhe, assim como quase todos, a exceção quando acontece, eles são agnósticos, são céticos, não acham que havia uma necessidade de um Deus, de uma lei, nada deles, eles são cientistas, mas nós estamos falando de ciência. Mas eu tenho uma aqui que já está, por falta de uma vez, está duplamente já aí na plataforma. Poxa, agora você que eu passei para desapareceu. Você vocês. desapareceu, Antônio. Eu vou passar também. Está aí já na plataforma do, como é que é, Instagram, que eu passei para você um tempo atrás, que eu falei sobre ela, que essa obra caiu na minha mão acidentalmente. Minha mulher achou ela no lixo e trouxe para mim, como sabe que eu gosto dessas questões. Aliás, ontem à noite eu jurava por Deus que eu nunca comprei essa obra, eu não tinha essa obra de cópia, de livro duro. Eu tinha lido ela, ela se perdeu aqui no meio dos meus livros, aí, por conta disso, quando eu falei com alguém um tempo atrás, eu queria lê-la novamente, aí eu li ela em formato de e-book, que é o que está aí, passei para vocês, e depois descobri que estava traduzida para português. Então, só para resumir, esse cara é um Vamos cientista. resumir, Antônio, que eu quero terminar isso aqui, tá? Mas é importante, Zélia, por causa de Por toda favor, esse cara é um cara jovem ainda, ele faz parte de um grupo que faz especulações científicas hoje de uma das coisas mais avançadas nesse terreno, que eu vou ler em inglês, que eu não consigo, Quantum Gravity Group, mas o nome da teoria, ou dessa teoria nova, diante de tudo isso aqui, é teoria, deixa eu ver aqui, Loop Quantum Gravity Theory. O loop, essa palavra loop, eu não sei como é que ela foi traduzida em português, mas é de saltos, né? A teoria quântica dos saltos sobre a gravidade, por aí vai. E ele, Zélia, ele é membro do Centro de Physique Théorique of Air, AIX/Marcel. Só que a vantagem desse livro é um negócio impressionante. É um livrinho de 79 páginas. Eu estou falando em português, que foi traduzido. Olha que... Aí já concluí. O primeiro são o nome do livrinho chama 7 breves lições de física. O nome dele é Carlo Rovelli. Ele é italiano. Olha a primeira lição. The most beautiful theories, das teorias, a mais bonita das teorias. Adivinha qual que é? Alguém chuta aí? Teoria da relatividade geral, de Einstein, ok? A segunda lição, quanta. Nós sabemos o que é quanta. Eu não tinha a menor ideia antes de ler esse livro, que já faz um bom tempo, 8 anos atrás. A arquitetura do cosmos. Eu estou lendo na sequência, a terceira lição. Quarta, partículas. Grains of space. É outra coisa aí, tipo teoria das cordas, loop quantum, gravity, essas coisas todas aí. Depois vem
Probability, time and the heat of black hole. A probabilidade, o tempo e o calor no buraco negro. Olha, essa é a última lição. Agora, a última, que não é uma lição, e a coisa que mais me fascinou nesse livro foi isso aqui. Fechando, nós próprios. E vocês vão ler no Nós Próprios, lá que é o capítulo, a conclusão que ele fala de nós como seres, mas numa visão, obviamente, de um cético agnóstico que colocando dentro do universo da matéria cósmica primitiva, né, Nilson? Que sai lá do fluido cósmico universal, uma teoria que nem foi criada, nem foi descoberta pelo Espiritismo, mas sim por Anton Mesmer nos anos 700. Então, já está aí, ó, se vocês sabem, todo mundo sabe entrar aí no livrinho no aplicativo do Instagram, nós falamos disso um tempo atrás e eu passei para você. 79 páginas, dá para ler numa sentada. Eu não diria uma sentada, porque é um livro de ciência, então um pouquinho menos, mas é rapidinho e vale. Aí a gente vai começando a ter assim, uma noção que, aliás, soma-se aos nossos estudos atuais de um capítulo como esse que nós vamos ler aí, que estamos começando a ler. Pronto. Ler Vamos pro resto seguir, da Antônio. existência. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos, Zé, Porque vamos. senão, Desculpa. Antônio. As pessoas que ficaram no planeta permaneceram quase paradas em relação ao movimento da espaçonave. Por isso, o tempo passou quase 10 vezes mais rápido para elas. Portanto, do ponto de vista das outras pessoas, teria sido você que viveu. Olha, aí vem da relatividade, porque é relativo, vai de acordo com cada um que passa. Né? Aqui, olha só. No entanto, do ponto de vista das outras pessoas, teria sido você que vivenciou a experiência do tempo passado mais devagar. Percebe que o tempo deixou de ser universal e se tornou relativo do ponto de vista de cada um? Schön, que lindo! Exatamente por isso que a teoria se chama teoria da relatividade. Seguindo a lógica dos estudos de Einstein, o tempo continua passando cada vez mais vagarosamente, até que se chega à velocidade da luz de 1,08 bilhão de quilômetros por hora. Esse é o valor máximo possível no universo. Gente, é muito bonito. É muito bonito. Quando eu vi assim, nossa, quando nós estávamos falando sobre a pureza do espírito, que vai tendo também a sua visão, e aí tá unindo com tudo. Cada um vai, passa o seu tempo. E a gente fala assim, naturalmente, cada um de acordo com o seu tempo. Olha aí. Vamos lá. Tempo pausado. Ao chegar à velocidade de 1,08 bilhão de quilômetros por hora, aconteceria algo impressionante. O tempo simplesmente deixaria de passar. Seria como se o velocímetro da espaçonave retirasse tudo que é possível da velocidade do tempo. Já para aqueles que estão parados, a velocidade se encontra na dimensão do tempo. E o que seria isso aqui? Já para aqueles que estão parados, a velocidade se encontra na dimensão do tempo. Entenderam o que significa isso, Mário? Não, eu não sei se está correto, até mesmo porque meu conhecimento também de física, a gente muitas vezes absorve o conceito, mas como a gente não é da área, a gente não consegue explicar com as palavras devidas, né? Mas quando eu escutei você lendo isso aí, o que me vem a gente sabe que o universo ele está em expansão. Quando você atinge uma certa velocidade, como a velocidade da luz, você iguala essa velocidade de expansão, então você zera. Mas eu que não estou nessa velocidade, o tempo está passando por mim muito mais rápido. Por isso que eu envelheço mais rápido. Entende? Então, é como
enfim, Uhum, é o que me vem na cabeça, né? Então, uhum. se eu estou viajando nessa velocidade, eu emparelho com a expansão. Então, para Edilson? mim, fica bom. Será que eu estou correto? É isso? Vamos lá. Edilson? Eu e o Antônio aí para me Não, socorrer não, aí. Antônio, já deixa o Antônio aí quietinho. Vamos começar porque eu quero terminar. Não, não, não. Deixa o Antoninho aí. Cadê o Edilson? Eu só cutuco quando eu peço ajuda aos universitários. Deixa o Antoninho quietinho aí, tá, Antoninho? Edilson? Bom, Zélia, também não entendi muito bem, não, mas o que ele Vamos está seguir. falando é que se a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, o tempo pararia, ou seja, a velocidade e o espaço estariam juntos. Mas já que aqueles que estão parados, a velocidade se concentra dentro da dimensão do tempo. Hum, Então, não tem muito mais o que acrescentar, não. Também não entendi muito bem, não. Tá. Eu também não entendi, não, Zélia. Se você puder explicar aí de uma forma mais simples. Bom, bom, na verdade nem eu, mas o que eu Talvez o fui ver, Antônio sabe, né? Mas, Antônio mas talvez então, leu em peraí, algum peraí, livro. Zé. Mas, Zé, então o que eu falei dentro do que você leu aí, se aplica? Ah, desculpa. peraí, enquanto o Antônio vem, porque uma Antônio deve plataforma, saber. não, tem uma O plataforma tempo que é parado é mais aqueles que o fácil. tempo e o Aqui, ó, espaço são iguais. peraí, gente, calma. Sou Por isso péssima que em eu livro. falei para vocês, olha, Lucinha, gente, existe uma nova plataforma. Se vocês quiserem, é esse aqui, ó, Chat GPT. Eu aprendi isso na sexta-feira. Aí você joga o assunto e vai mais facilitado. Então, Ah, deixa eu anotar. tá. Então vamos ver. A velocidade da luz é constante para todos os observadores, independentemente do seu movimento relativo. Tempo e espaço são relativos e podem parecer diferentes para observadores em movimento em relação aos outros. Em princípio, a aceleração de um sistema gravitacional local é indistinguível da aceleração de um sistema de referência acelerado. Isso significa que estar em um campo gravitacional é equivalente a estar em um objeto acelerado. A força da gravidade que sentimos na Terra é, na verdade, devido à curvatura do espaço-tempo causado pela presença de massa. A luz também é afetada pela gravidade, resultando em consequências como a curva da luz ao passar perto de objetos massivos, lente gravitacional. A dilatação do tempo devido à gravidade, aí vem explicando, o tempo passa mais lento em campos gravitacionais mais extensos, aí vou pedir a ajuda de vocês, a dilatação do tempo devido à gravidade. O tempo passa mais lento em campos gravitacionais mais intensos. O que seria isso? Por esses princípios foram procurados por Einstein em implicações profundas sobre o que entendemos o espaço, o tempo e a gravidade. A teoria da relatividade espacial é crucial para entender o comportamento de objetos em movimento rápido, enquanto a teoria da relatividade geral amplia esses conceitos para incluir a influência da gravidade na geometria, no tempo e no espaço. Então, eu acho, gente, que é isso aqui. O que vocês acham aqui, ó? A dilatação do tempo devido à gravidade e o tempo passa mais lento em campos gravitacionais. Seria isso, Antônio? Zélia, eu quando levantei a mão, foi só porque o Mário usou meu nome e aí eu tenho direito de resposta. Você já viu isso em algum canto. Mas o que eu queria falar naquela ocasião, onde é que está aí o 1 bilhão, 1,08 bilhão, onde é que está aí o 1,0 bilhão? E outra coisa, vamos deixar bem claro aqui, eu não falei uma palavra aqui que eu sei alguma coisa, não, pelo contrário, muito ao contrário, falei só onde que eu gosto de... Mas, então, não sei de nada, vem? Mas volta lá, aqui, ok, ok, não, passou, volta, mano. Aí, Aqui. aí, Aonde, um ponto, gente? Aqui, isso aqui. isso, aqui.
Um O ponto tempo bilhão, continua mais passando. para baixo, mais para baixo. Aqui, tempo pausado. Ok. Essa linha aqui, ó, já para aqueles que estão parados, quem é que está parado? A velocidade se concentra na dimensão do tempo. Esse parado aí, ele é relativo, né? Porque nós Uhum. estamos parados, não daria para fazer uma certa relação disso aí já para aqueles que estão parados, a velocidade se concentra na dimensão do tempo. Com esse tópico 2 que eu li, esses parágrafos do tópico 2, porque nós nunca estamos parados, né? Nós estamos. Quem que é o único imóvel nessa história aí? Zé, Sem falar no aspecto da questão desse 1,08 bilhão de quilômetros por hora no nosso universo físico. Se elevarmos isso ao terreno do universo, do espaço infinito, o que vai acontecer com isso? Agora, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, que eu coloco aqui para todo mundo: será que assim como a matéria, há pouco tempo atrás, falar em matéria no mundo espiritual, a gente ficava doido da cabeça, falar, pô, esse cara tá certo, Nilson? Tempo atrás falava matéria, do que o espírito é matéria, o que isso aqui que tem coisa de matéria. Como é que fica esse tempo e esse espaço dentro de uma visão dessa? Então, será que no universo, será que no absoluto, nós sabemos que é só um, só existe um, só não tem uma. Mas o espírito puro, por exemplo, será que a noção de tempo e espaço, já que ele se move pelo pensamento, existe ou não existe? Não sei, deixa eu chamar aqui, trazer Não, mas o Edilson que ia Antônio, falar, para poder ver e ver o que para falar aqui, só um instantinho para me organizar, porque eu já estou ficando lá no espaço mesmo. as culpas suas, Zé. Você que começou. Vamos organizar aqui. Ele deixou essa pergunta. Ok. Certo. Edilson, ô, Zélia, volta naquele 1,08 do Antônio lá, por favor. Vou tentar dar uma. por favor, aqui, esse, tempo Vou. pousado, Aqui. esse? Ou você quer o É isso. É o anterior? seguinte. Não, mas sobe um O pouquinho. anterior? Aí. Mas, Tá. mais um pouquinho, sobe mais. Aqui. Não, não, no 1,08 lá, que o Antônio estava. Aí, o tempo pausado. Mas porque tem dois aqui, filho. Olha aqui, olha só. O tempo continua Aí, ó, a passando cada velocidade vez. chega a 1,08 bilhão. Isso. Aqui. Nesse caso é o seguinte, posso estar entendendo errado, que nem o Antônio falou, a gente não conhece quase nada. Aí são dois observadores. Imagine um observador dentro da nave, viajando nessa Certo? velocidade. Se caso ele viajasse acima da velocidade, o tempo pararia. Isso. Agora imagine um observador fora, vendo essa nave viajando. Sim. É aqueles que estão parados. Desce um pouquinho lá para você ver. Esse? Aí, ó. Aqui. Já para aqueles que estão parados, que estejam fora da nave, a velocidade se concentra na dimensão do tempo. Aquele que está dentro da nave viajando nessa velocidade, o tempo simplesmente deixaria de passar. Então tem que olhar onde que está o referencial, quem é o observador. Um observador dentro da nave, o outro observador é fora da nave. O fora da nave é o que está parado. Uhum. É É porque isso aí, já. como é individual, eu posso estar parado, mas também pode ser. Posso falar uma Entendi, coisa, entendi, Zélia? entendi. Sim, por Porque favor. sempre tem que Zélia, ter um referencial. Não, Entendi. isso já tinha ficado claro, Adilson, lá Isso antes, não há dúvida quanto a isso. Zélia, Mas eu fiz uma projeção além do nosso universo, onde Agora, existe, na parte, onde existe o tempo e o respondendo lá espaço, né? embaixo, a Zélia fez uma pergunta lá embaixo também a respeito da gravidade do Isso tempo. foi aqui, ó. Não, peraí. Onde foi, gente? Eu não li Lá isso para aqui ainda, baixo. não. Não, eu não li isso. Eu não li aqui. Não, lá no final, eu estava lendo. Mas eu não li isso Você aqui estava ainda. falando. Eu não li isso aqui ainda. Eu não li matéria e energia. Você deve ter pulado, então. Não, eu não li matéria e energia. Eu não li matéria e energia. Aqui, talvez. Você destacou até em outra cor.
li matéria e energia, gente. Já até me perdi já. Onde é que está isso? Bom, enquanto isso, Não sei se Terezinha está vai... com outra cor. Sim, aqui, ó. Será que onde Não, em foi? outra Porque eu cor, não acho que foi encontro. verde. Aqui, ó. Porque nós não chegamos aqui ainda, Mas eu acho que você pulou matéria e energia, você foi lá por baixo. Não, foi aqui, né? Foi no outro, aqui. A dilatação do tempo devido à gravidade. O tempo passa mais lento em campos gravitacionais mais intensos. E é o nosso caso, nós estamos na Terra, nosso campo gravitacional é intenso. Então, para nós, para o observador aqui da Terra, o tempo passa mais lento. Então, a dilatação do tempo é devido à gravidade. Como a velocidade da luz é muito, muito, muito elevada, o tempo lá passaria mais rápido. Certo. Agora vamos ver, Terezinha. Não, só para lembrar, né, que também não entendo absolutamente nada disso, desse assunto, mas só para lembrar que nós, aqui, né, na Terra, aqui no planeta Terra, nós nunca estamos parados, na realidade, né? Porque a Terra viaja em torno do Sol a 107.218 quilômetros por hora. Então, na realidade, também nós nunca estamos parados, né? Não é isso, Edilson? A gente fala parada, é tipo um referencial, né, Terezinha? Depende Ele do vai- referencial. Depende, é como ele está dizendo, porque é relativo, por isso que Relativo, matéria é a é relativo. relatividade. Bom, aqui vai entrar a matéria e energia, que nós vamos conversar sobre a matéria que é na página 129, item 3. Vamos terminar isso aqui para depois, na próxima semana, entrarmos já no item 3? Porque não adianta iniciarmos aqui o item 3 da página 129, não vai ter lógica. Vocês me permitem? O que vocês acham? Acho bom, Finalizamos acho essa pesquisa aqui. Aí da próxima legal. semana já vamos estar mais melhorzinha assim em relação a essa matéria aqui, porque até que eu já voltei do espaço, estou contente já. Eu vou estar mais perdido nessa matéria ainda. Porque vai realmente é por isso que chama relatividade, porque vai depender do referencial que nós estamos nos referindo. Vai sempre existir isso bom, matéria e energia. As descobertas da relatividade não se restringem ao que foi explicado até aqui. Einstein concluiu ainda que em 1905 que matéria e energia se encontram entrelaçadas, assim como o espaço e o tempo. Matéria e energia se encontram entrelaçadas, assim como o espaço e o tempo. Foi dessa compreensão que surgiu a famosa equação E é igual a mc. Vocês sabem o que significa? Energia é igual a massa, que é igual à velocidade da luz. Menina, eu sempre fui péssima em física, mas só até isso. Basicamente, essa equação Ô, nos diz Zélia, essa ao equaçãozinha quadrado. faltou O quadrado, eu não um consegui. Czinho. Não, Ponto. tá. Aqui, Adilson. Aqui faltou o quadrado, eu não consegui colocar, que é a mesma coisa que esse aqui, ó. Que ele está se referindo ao ponto quadrado. Eu não consegui colocar ao quadrado, que no meu computador eu não sabia como colocar. Aqui que você está falando, o C, aqui o C. Basicamente, não é isso que você está referindo? Mas se você quiser colocar, ó, tem um x ao quadrado aqui em cima, você coloca aqui no Word onde você está. Sim. Eu não consigo Você clica, colocar. Você clica ali, você coloca. Não, eu não consigo colocar o quadrado, ele ficar em cima, mas tá tudo certo. No outro tem. Eu não consegui ficar na parte de cima, que eu não sei como é que faz. Eu tentei e não Não, mas consegui. Eu não consegui. Basicamente, essa equação nos diz que a energia é igual a massa versus a velocidade da luz ao quadrado. Eu não consegui, gente. Eu tentei colocar aqui o danadinho do 2, aí não dá, sabe? Tentei colocar aqui o 2, aí vai ficar assim. Entendeu? Por isso. Bom, vamos lá. Desta forma, uma migalha de matéria pode gerar uma quantidade gigantesca de energia. Aí vem, para finalizar aqui.
Aplicação prática da teoria da relatividade. Uma das aplicações... Gente, quem falou? Posso seguir? Aplicação prática da teoria da relatividade. Nada, 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 não tem problema não. Uma das aplicações práticas da teoria da relatividade diz respeito à calibragem dos satélites de GPS usados para orientação de aviões e navios. A partir desta teoria, sabe-se que a velocidade de 14.000 quilômetros por hora desses satélites leva... Aí, gente, por favor, ajuda aí, viu? Eita, senhora, até caiu aqui o mouse. Leva um atraso de 7 milionésimos de segundo por um dia em comparação com os relógios da Terra. Isso aí eu entendi. Olha, a partir dessa teoria, sabe-se que a velocidade de 14.000 quilômetros por hora desses satélites tem um atraso de 7 milionésimos de segundo por dia, em comparação com os relógios da Terra. Quem, gente? Como é que é o nome? Os satélites. Olha só o atraso que está lá. Porém, os satélites sentem menos a gravidade por estarem a 20.000 quilômetros de altitude. Desta forma, adiantam 45 milionésimos de segundo todo dia. A soma dessas duas variáveis nos dá como resultado o adiantamento de 38 milionésimos de segundo por dia. Assim, é possível acertar o relógio do satélite, evitando o acúmulo de um erro de 10 quilômetros por dia. Você, veja só, quer dizer que está um objeto lá, o satélite, nós estamos aqui, como nós estávamos conversando, é tudo relativo. Olha só como é que tem esse atraso. Eu não tenho nem ideia de como é isso, gente. Eu realmente não tenho ideia de 7 milionésimo de segundo por dia. Eu não tenho ideia como seria. E quando ele fala 38, aqui tem a soma dessas duas variáveis nos dá como resultado o adiantamento de 38 milionésimos de segundo por dia. Aí quando eu estava aqui lendo isso, assim, meu Deus do céu, como eu sou um espírito tão atrasado. Porque eu não entendo essas coisas. Como é? Bom, e aí? Vamos lá conversar. Mas é a soma ou a diferença dessas duas variáveis? Aqui, deixa eu entrar. Aqui. A soma, Lucinia, a soma dessas duas variáveis nos dá um resultado, como resultado, o adiantamento aqui, Nilcinha, de 38 milionésimos de segundo todo dia. Assim, é possível acertar o relógio A do soma do quê? satélite. De 37 mais 45? Bom, eu acho que é isso aqui. A Ei? part... Aqui. Leva um atraso de 7 bilionésimos. Vamos ler. Uma das aplicações... Estamos aqui. Uma das aplicações práticas da teoria da relatividade diz respeito à calibragem dos satélites de GPS, usados para orientação de aviões e de navios. Bom, até aí tudo bem. A partir dessa teoria, sabe-se que a velocidade de 14.000 quilômetros por hora desses satélites leva a um atraso 7 milionésimos de segundo por dia em comparação com os relógios da Terra. Até aí? Sim, tudo bem, vamos continuar. Porém, os satélites sentem menos a gravidade por estarem a 20.000 quilômetros de altitude. Aí seria o que você está falando, Edilson, porque o referencial dele que está lá.
por essa distância, não é isso? Desta forma, adiantam 45 milionésimos de segundo todo dia. Sim, Antônio, Mário? Não, mas está certo, porque quando fala um atraso, você considera -7 e o adiantamento mais 45. A somatória vai dar 38, é isso mesmo. Uhum. Então, a soma dessas duas Entendi. variáveis, nos dá como resultado o adiantamento de 38 milionésimos de segundo todo dia. Assim, é possível acertar o relógio do satélite, evitando o acúmulo de um erro de 10 quilômetros por dia. Poxa, se não ajeitassem isso, se eles não soubessem isso. Impressionante, como é que eles conseguiram descobrir isso? Poxa, eu não tenho nem ideia, gente. Bom, alguém quer Então, colocar? aplicando a teoria da relatividade. Não, mas como assim? Eu sei que é aplicar a teoria da relatividade. Mas, poxa, colocar um satélite lá depois da teoria da relatividade, não tem ideia como é isso, não. Mas aí, aplicou a ideia da teoria da relatividade aí, Mário? Gente, alguém? Oi? Deu para entender alguma coisa aí? Deixa Antônio lá Sim. quietinho. Nilce. Bom, eu vou finalizar aqui, porque eu já tô até, depois disso tudo, eu já estou ficando até já sou relativa em relação a isso. Eu já fiquei complicado. Gente, eu tive que trazer essa pesquisa, porque estávamos falando sobre o espaço, o tempo. A Nilcinha ficou bem na minha cabecinha sobre essa parte do tempo. E justamente era o que ela ficou na dúvida em relação, umas 2 semanas atrás, e que eu falei assim, Nils, nós temos um exemplo, que era justamente esse exemplo que o Edilson falou, que sobre a nave, que vai ser relativo o tempo a partir de acordo com o referencial que se tem. Aí, por isso que eu trouxe Eu tinha esse tema. falado e tinha trocado, né? Mas isso faz parte. Eu já estou aqui, já naquela, Não, faz mas o parte. raciocínio estava correto, né, Edilson? Só É, Não, foi. mas obrigado, Mário, porque na verdade quem envelhece é quem fica na Terra, né? é. Não, mas E a está pessoa correto. que O tá. raciocínio está. Tá Muitas vezes certo. a gente está falando uma coisa, pensando uma coisa e fala outra, mas do jeito que você falou, deu para Infelizmente, né, entender. Deus? Está correto. Eu que o O diga, viu, raciocínio estava Edilson? correto. Eu que o diga. A gente faz isso o tempo todo. É normal, Edilson. A Mal. Mas, idade. infelizmente, é a gente, né? É a idade, né, Bem-vindo ao Antônio? grupo. A idade vai chegando. Então. Gente, alguém quer acrescentar alguma coisa para mim finalizar aqui, parar a Célia, gravação? Oi. Por favor, quem é? Nilcinha? Pode- Eu preciso sair, tá, Termina gente? primeiro, Zé. Tchau, tchau, tchau. Não, eu Eu posso. ia Não, dizer a Deus. mesma coisa. Preciso Tchau, sair Deus. É, também agora às quatro e tá meia, certo. tá? Então tá. Eu, Então eu eu vou também, parar antes aqui. de encerrar aqui, eu também preciso sair Tá. também. Tem que dormir, né? Que horas são aí, já? Que horas são É, aí? eu acho que todo Quatro e mundo queria meia sair da daqui manhã. depois dessa, Então viu, Zé? tá. Você deixa a Ó, nossa cabeça lá. na próxima semana, gente, página 129, a matéria, item 3. Daremos continuidade, tá certo? Obrigada por tudo. Obrigada, até a próxima.